Oi pessoal, beleza? Bom, eu, Nicole e minha amiga Giovana, matriculadas na disciplina CBI 262, Fundamentos de Evolução Biológica da Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba, vamos falar um pouquinho sobre evolução. Falar sobre o que é evolução, algumas teorias muito famosas, de pesquisadores também muito famosos e algumas controvérsias que às vezes podem nos deixar com aquela pulga atrás da orelha. Bom, se você ficou interessado e gosta do assunto, segue o vídeo. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre evolução. A evolução ela é explicada como uma teoria, não apenas como uma mera especulação ou uma hipótese sem fundamento, mas sim através de incontáveis propostas que comprovam realmente essa teoria. A evolução, então, ela tenta explicar as mudanças que acontecem nas espécies ao longo do tempo e como que essas mudanças são observadas em seus descendentes. A primeira teoria da evolução, então, ela foi proposta por Lamarck e ele acreditava na lei do uso e desuso, em que ele propunha que alguns órgãos, eles conseguiam se desenvolver mais conforme eles eram usados. Então, um exemplo muito famoso é o caso da girafa, que com a necessidade de elas pegarem alimento, folhas em árvores maiores, elas tinham que forçar mais o seu pescoço, alongar mais a musculatura e assim desenvolver mais esse órgão conforme a necessidade de utilizá-lo. Então, assim, as girafas que antes não tinham pescoços muito grandes conseguiam deixar eles maiores, constituir essa característica de um pescoço maior. E essa característica poderia ser passada para os seus descendentes. Essa característica, no caso, que foi adquirida, que seria então o fenótipo do indivíduo. O que sabemos hoje em dia que não é verdade. Então é o mesmo que falar que se a gente for na academia, fazer musculação, a trabalhar nossos músculos, os nossos filhos, nossos descendentes já vão nascer com esses músculos definidos. Porque os fenótipos, as características que são adquiridas, elas não são passadas geneticamente, elas não são herdadas. Então, por isso que essa teoria, ela caiu em uso durante um tempo, principalmente depois que Darwin propôs a ideia dele de seleção natural. Então, segundo a teoria de Darwin, que acreditava que os indivíduos de uma espécie apresentam diferenças comportamentais e morfológicas que vão permitir que esses indivíduos apresentem maior ou menor chance de sobrevivência que outros, foi utilizada para explicar a seleção. Essa seleção natural, então, seria um processo de seleção mesmo do ambiente daqueles indivíduos que tinham maior chance de sobrevivência do que outros, por serem mais aptos a determinada condição ou determinado fator ambiental. Então a gente consegue observar essa teoria na imagem a seguir, em que a gente tem uma ave que seria o predador e os ratos amarelo e preto, que seriam as presas. É possível observar que os ratos amarelos, por serem mais facilmente vistos pelo predador, eles tendem a ter uma redução na população, enquanto aqueles ratos mais escuros, que conseguiam se camuflar no ambiente, eles conseguiam aumentar em número porque eles eram menos capturados e assim passar essa característica para os seus descendentes. E a terceira, e mais aceita atualmente, é o neodarwinismo, que é uma associação da seleção natural junto com a genética. Porque na época de Darwin, ainda não havia muito conhecimento sobre a genética, não havia visto os estudos de Mendel. Então, essa é uma teoria mais aceita porque ela explica como fatores como a hereditariedade, as mutações e as derivas genéticas também podem influenciar na evolução, mostrando principalmente essa questão da hereditariedade, de como as características são passadas ao longo do tempo e que isso também é influenciado por fatores ambientais, pela seleção natural.
Então, dessas 3 teorias, a mais aceita é a neodarwinista. Mas mesmo sendo uma teoria com muitas evidências e provas, a teoria da evolução, infelizmente, é uma das que mais encontra resistência por parte das pessoas. Essa teoria bate de frente com crenças religiosas, como por exemplo o criacionismo. O criacionismo, ele diz que existe um criador para todas as coisas e que as espécies são imutáveis, o que é o total oposto da evolução. Muitos religiosos, infelizmente, tentam boicotar o ensino de evolução nas escolas. Mas o que nós devemos levar em consideração é que a ciência ela é feita com observações, experimentos, evidências e debates. Ela deve ser executada livre de qualquer preceito religioso, pois ela diz respeito a toda a sociedade e à nossa história enquanto humanidade. Já a fé é de caráter individual. Existem diversos pesquisadores religiosos que sabem dividir as coisas, sabem fazer ciência e ainda manter a sua fé. Nós devemos ter a cabeça aberta e pensamento crítico principalmente, e não nos deixar cegar por dogmas. A evolução só tenta nos explicar de maneira prática e livre de moralidades como funcionam e como se formam os sistemas biológicos. E aí, bem, você decide o que fazer com essas informações.